necessário pelo senhor? Olha, a Norte-Sul vai começar a operar imediatamente, né, no trecho Amanhã, norte. daqui 10 dias? Agora é o tempo de fazer os contratos de logística, né, de receber a carga, levar para os portos, enfim. Mas já está em condições de operar imediatamente, contrato de concessão assinado, mobilização feita. E aí existe obras ainda a serem concluídas no tramo sul, né, até a Estrela do Oeste, que vai ligar com a Malha Paulista e depois o Porto de Santos. Em 1 ano e meio essas obras estão prontas, vão ser investidos 3 bilhões de reais, então em 1 ano e meio a gente vai ter operando de Santos até Itaqui. Só carga? Só carga. Bom, sou Marcelo Moreira, vou fazer um vídeo agora falando da inauguração aí da ferrovia, né, que teve aí que o Bolsonaro essa semana pegou o Ronaldo Caiado e foi ali inaugurar a ferrovia no Goiás. Hein. Essa concessão nova, que ela vai ligar o Porto de Itaqui ao Porto de Santos. Então ela vai de São Luís, lá no Maranhão, até Santos. E quem ganhou a licitação foi a Rumo, que é uma das maiores transportadoras de contêineres do Brasil. Então o pessoal que estava dando risada aí de nós graneleiros, né? Eu tenho baú, eu tenho câmera fria e o trem não vai me atrapalhar nada, vai só ferrar os caras do grão aí, né? Que é o forte do trem aqui no Mato Grosso, é puxar grão. Só que agora, com essa liberação, a Rumo é a maior transportadora de container, ela ganhou o direito de passagem nas linhas paulistas, então ela vai subir com container e vai descer com container. Container, gente, leva de tudo, de tudo. Ele leva madeira, ele leva... o que você pensava em container, e tem os containers refrigerados que levam as cargas frigoríficas. Então aí tem muita gente dizendo que é o fim do autônomo, e eu acredito que vai ser uma paulada muito grande, porque se é do jeito que eles estão falando, hoje 90% do frete Brasil é rodoviário, 10% é outros modais. Isso vai inverter. Vai ficar 20% rodoviário e 80% trem. Então vocês já estão vendo que nós estamos na roça, né? Então, digamos assim, se eu chegasse num lugar hoje, né, com 100 caminhão para carregar no armazém, eu tinha carga para 100 caminhão, né? O trem vai levar 80 carga e vai sobrar só 20 carga para caminhão. Então vocês vão ver que a coisa já está ruim. E vai ficar muito pior. Diz um amigo meu aí, não tem nada que não está ruim que não vai ficar pior, né? Então a linha já está em operação, né? A partir do momento que o Bolsonaro inaugurou ali, ela já está em operação. Ela entra em operação a partir da data. Então vamos ver a fala aí do ministro, né? E vamos ver depois, aliás, vamos ver a fala do Bolsonaro, que é importante a gente lembrar o que ele falou lá na campanha, e depois nós vamos falar a fala do ministro, né? E o ministro é contra o tabelamento, ele fala aí na fala dele, né? E ele está tentando fazer os acordos aí e acabar com o tabelamento, né? Então ele, na cabeça dele, ele vai acabar com o tabelamento de frete no Brasil, através desses acordos que ele está viabilizando aí. Eu sei lá se é bom trocar uma lei, né, por um acordo. Como eu disse no outro vídeo, acordo é uma coisa que as empresas não cumprem, né? Cumpre se quiser, não tem lei para fazer cumprir um acordo, né? Um acordo é o governo saindo fora e deixando eu brigar diretamente com o meu patrão. Isso aí não vai valer nada, né? Então eu acho que não vai funcionar. Bom, aí tem muita gente acreditando nisso aí. Eu não acredito nisso aí, porque eu já passei por isso aí. Cumpre-se lá no momento de precisão. Agora o frete aqui no Mato Grosso. Tava bom o frete para Miritituba. Agora que já saiu os contratos, aí ficou aqueles fretes que não precisa ir com tanta, digamos assim, velocidade, não tem pressa de levar, o frete já caiu. Então não sei se o acordo vai estabilizar o frete num preço só o ano inteiro, né? Ainda mais agora com essa lapada do trem aí, né? Que o trem com esse double deck aí que leva 2 containers, um em cima do outro no trem,
e mais esse livre passagem. Então vai dar uma lapada no frete, vai sobrar caminhão para danar no mercado, né? O governo não está se lixando para nós. Declaração do ministro aí, se ele tiver 1 milhão para investir, se ele tiver R$1.000 para investir, ele vai investir em trem, os outros modais que se lasquem. Então a prioridade do governo é trem. Então já falou que não acredita em tabeliamento. Aí muita gente filmou o ministro chorando lá na reunião dos caminhoneiros, só se for chorando de felicidade, né? Porque eu não estou vendo nada de choro, de tristeza. Porque vai falir um monte de gente no transporte de carga. Um monte de gente vai falir com isso aí. Aí eu não entendo, né, o que vai acontecer. Nós não temos uma padronização no país, né? Os caminhões não são um padrão só. É uma salada de caminhão. Tem caminhão um eixo, 2 eixos, 3 eixos, 4 eixos, 5 eixos, vai até 9 eixos. O preço de um para o outro não bate, o custo não cobre. Então nós não temos um segmento de padronização no país. Não se há um estudo de padronização de caminhão. Tem outra lei que está na gaveta lá, que no momento que essas linhas interligar Itaqui a Santos, com certeza esse governo vai dar mais uma lapada no nosso lombo e vai tirar da gaveta o tal da inspeção veicular. Aí eles têm sobra de caminhão, eles vão ferrar com quem tem caminhão velho. Por quê? Para você cumprir a inspeção veicular, você tem que deixar o caminhão zero. Quem já passou caminhão no Inmetro sabe. Tem que estar tudo novo, senão não passa para o Inmetro. Conforme o caminhão, o ano que ele está indo, não compensa o cara arrumar o caminhão para passar no Inmetro. Porque é muita coisa, é inviável. Você não recupera esse dinheiro. E comprar o novo no preço que é no Brasil, um caminhão novo, ninguém consegue. Vai ficar a vida inteira pagando. Aquele que compra o novo vira escravo branco das empresas. Eles põem o preço que quer e o cara está devendo, tem que trabalhar dia 24 horas. Então, o meu pensamento, você que deve, sai da dívida. Você que está pensando em comprar um caminhão, não compra nos próximos 2 anos. Espera o que vai acontecer e aí com esse governo. Porque eu estou vendo aí que a rasteira vai ser grande. Eu não esperava que o Bolsonaro ia dar essa bolada nas nossas costas, né? E pelo discurso dele, que vocês vão ver aí, eu achei que ele era mais a favor do caminhoneiro, né? E ele está a favor de grandes empresas e grandes grupos, né? Não há uma limitação diária para o trem operar, né? Porque, ele, que nem ele falou, vai se instalar várias costelas nessa espinha, né? Que é a FICO, a ferrovia FICO, essa daqui que vai sair aqui, Sinop Miritituba, né? E vai interligar com essa da FICO que vem lá do Campo Norte. Então vai emendar as duas aqui em Lucas do Rio Verde e vai subir para cima. Então praticamente a estrada de ferro vai passar dentro das lavouras, né? Então não vai ter frete de caminhão mais que 200 km, não vai existir isso aí, né? E, então vai ficar uma coisa, quem lembra do Paraná antigamente, Cascavel antes do trem era uma coisa, hoje com o trem simplesmente sumiu os caminhões, né? Acabou, né? O frete de caminhão ali. Vai acontecer isso, gente, em quase todo o Centro-Oeste, né? Então, que nem eu falei, se tinha carga para 100 caminhão, vai ter carga para 20. 80 o trem vai levar. E caminhão não compete com trem, não tem como você competir com o trem, né? O consumo do trem é muito menos, né? E o caminhão gasta muito mais, né? Então, nós, infelizmente, estamos mortos nessa história aí. O que sobra para nós é brigar por esse tabelamento, para ele não cair, né? E brigar por uma padronização de frete, né? Padronização de caminhão, de carretas, né? Porque o caminhão tem que ter um padrão, não pode existir 9 eixos, não pode existir 5 eixos, ou é 5 ou é 6 eixos, vai ter que ser um padrão, porque senão
O cara do 9 eixo vai ganhar um horror ou não vai ganhar nada, e o cara de baixo não vai ganhar, e aí tá do jeito que está hoje. Ninguém consegue regular o frete no país sem uma padronização. Então, se o governo não mexer nessa parte, e o ministro da Infraestrutura aí já falou que não tem interesse, né? O interesse dele é trem. E vocês têm que entender mais uma coisa: 80% da população brasileira está na costa do Brasil, está no litoral. Tem ali 20% da população que está no campo aqui no centro-oeste, só 20%. 80% é burguês e mora na beira da praia, né? Você que mora na beira da praia está de boa, né? Eu tô aqui no secão, aqui no meio do centro, do meio do país. Então você pega 80% está na costa. Então toda a mercadoria brasileira desce e sobe pela costa brasileira. Aí ele está viabilizando mais a cabotagem, né, que é a navegação do litoral, de porto a porto. Então o trem sobe, os navios sobem e descem. Então nós temos 80% para o trem. E aí está para chegar a 30% via navio. Praticamente extingue os caminhões, praticamente. Vai ficar aqueles caminhãozinhos de distribuição, da porta de mercado, aqueles VUC, aquele segmento de caminhãozinho pequeno. O container provavelmente vai num caminhão truque, esquece carreta, praticamente extingue carreta, Então vai ficar bem poucas carretas no mercado. Então eu acho que está na hora de se pensar em planejar o transporte rodoviário no Brasil. Planejar, ter uma padronização, o trem pode ir até tantos quilômetros, não pode atingir uma área maior. Eu acho que tinha que ter uma reserva para os caminhões de um raio de 500 quilômetros em volta de um terminal de trem. Em volta desses 500 quilômetros o trem não podia invadir, né? E aí vai por aí. Agora, do jeito que está aí, o trem vai passar dentro da lavoura e não tem limite para o trem, não vai sobrar carga para caminhão. Então, aí aquela história que falaram para nós em 2007 lá na NTT. Quem era picolezeiro vai vender picolé, não tinha que ter comprado caminhão. Quem era faxineiro vai varrer chão, não tinha que ter comprado caminhão. Você vendeu sua casa e foi comprar caminhão por quê? Volta a varrer chão. Brasileiro tem que ser peão, não dono. Essa foi o pensamento que passaram para nós lá em 2007. E está acontecendo em 2019 com um governo que nós apoiamos e colocamos lá dentro de Brasília. Infelizmente eu fui um cara que votei no Bolsonaro. Porque meus amigos falaram, vota no Bolsonaro porque é o miozinho que está tendo. E o miozinho eu acho que vai jogar pá de cal em cima do transportador brasileiro. Então vê aí a fala do ministro, vê a fala do Bolsonaro e vocês tiram as suas conclusões. Beleza, gente? Obrigado pelo senhor. Olha, a Norte Sul vai começar a operar imediatamente, né, no trecho Amanhã, norte. daqui 10 dias? Agora é o tempo de fazer os contratos de logística, né, de receber a carga, levar para os portos, enfim. Mas já está em condições de operar imediatamente, contrato de concessão assinado, mobilização feita. E aí existe obras ainda a serem concluídas no tramo sul, né, até a Estrela do Oeste, que vai ligar com a Malha Paulista e depois o Porto Santos. Em 1 ano e meio essas obras estão prontas, vão ser investidos 3 bilhões de reais, então em 1 ano e meio a gente vai ter operando de Santos até Itaqui. Só carga? Só carga. Ministro, se eu tivesse que escolher um único setor para concentrar todos os recursos, porque não tem jeito de ter para tudo nesse Brasilzão desse tamanho, qual seria? A gente tem que fazer um exercício de priorizar o que está andando, primeira coisa, para não deixar nada parado. Então a gente tem que priorizar as obras que estão andando. E outra coisa é manutenção. Manutenção é fundamental, porque senão a gente perde os ativos. E se eu tiver algum dinheirinho sobrando para priorizar um setor, eu vou priorizar o setor ferroviário. O senhor faz trem? Adoro trem. Não sou mineiro, mas gosto de trem. Ministro. Porque é o que a gente precisa, é o problema que nós temos a resolver no momento. É o que vai contribuir para a produtividade, é o que vai reduzir frete, é o que vai tirar caminhão das rodovias, né? A gente vai substituir o frete de longa distância pelo frete de curta distância. Isso é bom para todo mundo. É bom para o caminhoneiro, que o frete de curta é aquele que
dá a maior renda, é o que permite o caminhoneiro dormir em casa, é o que dá mais segurança para os usuários da rodovia. Eu tenho um caminhoneiro menos cansado, né, nas rodovias. Ministro, tem um fantasma que ronda o governo anterior, o final do governo Temer e também o governo Bolsonaro, que é reviver algo semelhante ou nem muito perto disso do que foi a paralisação dos caminhoneiros no ano passado. E aí há uma avaliação de que no governo Dilma se deu muito estímulo para a aquisição de caminhões, que isso se somou a uma crise econômica no país e que hoje tem um cenário de muito caminhão para pouca carga. E uma avaliação de colegas seus, economistas, de que não se resolve esse problema com tabelamento de frete e com diesel. Isso não é uma bomba relógio? Como é que desarma essa bomba? É o que nós estamos fazendo, a gente chama esquadrão antibomba, né? E o esquadrão antibomba está lá no Ministério trabalhando. Vocês se chamam assim no Ministério? Não, na verdade, só pegando o gancho do desarmar a bomba relógio. Estamos lá vendo qual fio que a gente corta, né, para desarmar a bomba relógio. Criatividade da navegação de cabotagem, né? Mas a situação dos caminhoneiros é equilibrar pratos na varinha, né? Realmente houve um equívoco lá atrás, né, de estimular a venda de caminhão. Então, o que acontece? PIB e frota sempre caminham juntos. O que aconteceu no Brasil? Houve um desescolamento, a perna da tesoura abriu. A frota subiu e o PIB caiu. Então, eu tenho excesso de oferta de caminhão. Obviamente, se eu tenho excesso de oferta, os fretes baixam. E aí os autônomos começam, principalmente, são a parte mais fraca desse jogo, a não ter renda, a não sobreviver. E há uma dificuldade de entender que não é um problema de governo, né? Como é que a gente resolve isso, né? Eu acho que o desfecho da greve do ano passado foi muito ruim, né? Porque no final das contas se fez sessões que não deveriam ter sido feitas. A tabela é uma coisa que não é, vamos dizer, não é boa numa economia de mercado, ela não faz sentido. Por que o senhor articula isso, então, se o senhor não acredita nessa solução? Mas os caminhoneiros são uma base do presidente Bolsonaro. Então tem um grande problema aí pela frente, porque neste ano, a economia mesmo parada, a venda de caminhões subiu. Quer dizer que as empresas começaram a comprar seus caminhões para não depender do frete deles. Isso. Mas isso quer dizer que vai ter menos frete ainda para os caminhoneiros. E eles são aliados do presidente. Como o esquadrão antibomba vai funcionar, né? É o que nós nos perguntamos todo dia, é o que a gente está tentando construir. Observe, eu não acredito no tabelamento, eu sou contra tabelamento de frete e acho que hoje boa parte dos autônomos já percebe que o tabelamento foi um erro. Porque o tabelamento, no final das contas, acabou tirando emprego deles. Então, várias empresas que não topam pagar aquele preço resolveram buscar outras alternativas. Ou subcontratam empresas ou foram buscar a frota, foram contratar a frota própria, o que é uma coisa ruim, porque se eu tenho alguém que faz um serviço melhor do que eu, mais barato que eu, e não é meu core business, eu terceirizo, né? Não faz sentido eu ter frota. Mas a compra de caminhão foi um mecanismo de proteção, mas agrava o problema. O que acontece? Apesar de ser contra o tabelamento, eu entendo que essa ruptura não pode ser abrupta. Então, o que nós estamos fazendo? A gente está tentando descolar do tabelamento paulatinamente. Desmame. É um trabalho de conscientização, de construção, e a gente talvez evolua muito bem agora, porque o que nós propomos para as categorias, propomos para os embarcadores e para os transportadores? Olha, ao invés de a gente ter uma tabela, né, vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer um estudo primeiro técnico para ver qual é o custo. Então, o estudo que a Exalc, da Universidade de São Paulo, fez agora, ela traz a referência de custo. Esse é o custo. Bom, e é um custo que mais ou menos está sendo aceito por todo mundo. Olha, a base é técnica, realmente o estudo ficou bem feito, tem um probleminha ou outro que dá para corrigir e tal. Então, isso é uma grande referência para o próximo passo que a gente quer dar. Qual é o próximo passo? As negociações por setor. Então, a gente está tentando estimular, e aí eu quebro o meu problema em partes, ao invés de ter um problemão, eu passo a ter 11 probleminhas menores. A gente quer que os embarcadores, transportadores e autônomos façam acordos por categoria. Então, pegar a turma do líquido,
olha, vocês vão fazer o seu acordo, vocês vão definir o preço. Então, eu tenho um parâmetro, que é uma referência, que é o custo. Em cima disso, vamos ver quais são as parcelas que estão fora desse custo, que compõem a remuneração. Vocês acertam um valor, assinam um acordo, que é um acordo entre privados, e se resolve. A mesma coisa, vamos para o setor de granel sólido, neogranel, contêiner. Então, a ideia é formar vários acordos. Eu acho que quando a gente firmar esses acordos, e o acordo, obviamente, ele nasce do consenso entre todos, e se nasce do consenso fica mais fácil cumprir, a gente vai ter todos os elementos para suportar, por exemplo, uma determinada declaração de constitucionalidade do dispositivo que trouxe a tabela. Né? A gente está preparando o mercado para sair disso. Então, é um trabalho de paciência, é um trabalho de negociação, de convencimento, não é um trabalho fácil, e é um desarme, a gente está desarmando isso lentamente, né? A gente está, é como se a gente tivesse um grande cubo mágico e a gente está ali tentando montar o cubo mágico. Cada dia a gente avança um pouquinho. Aquele do Jornal das 10, eu tenho um cubo mágico do Jornal das 10. Emílio, falando em... E eu acho que a gente vai chegar lá. Talvez semana que vem a gente já feche os primeiros acordos, contêineres, líquidos, com as categorias, e a gente vai começando a criar a cultura, ou restabelecer a cultura da livre negociação para esse setor. Preço do pedágio, indústria da multa, valor do frete, condições das estradas, roubo de cargas. E agora, talvez o mais grave, preço dos combustíveis, óleo diesel. De há muito, os caminhoneiros buscam soluções para esses problemas, que na verdade interessa para todos os 200 milhões de brasileiros. Não têm encontrado eco no legislativo. Sobrou-lhes o executivo que teima a se omitir. Assim sendo, apenas a paralisação prevista a partir de segunda-feira poderá forçar o presidente da República a dar uma solução para o caso. Do exposto, a nossa solidariedade. Que vocês sejam felizes e alcancem realmente o objetivo que interessa para vocês e para todos nós, 200 milhões do lado de cá. Um forte abraço a todos. Fique com Deus.